Hoje é um Yom Tov. Hoje é um Yom Tov. Um dia bom, um bom dia. Hoje é Shabbat. Vamos estudar duas parashiot hoje. Primeiro a parashá número 22, Vayakel, e depois a parashá número 23, Pekudei. Tá? Sejam bem-vindos. Shabbat Shalom. A gente vai estar colocando o link no nosso grupo para o pessoal poder entrar, tá? Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom povo de Israel, tá? Então vamos abrindo nossas escrituras, nossas bíblias, no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 35, tá bom? Então livro de Êxodo, capítulo 35, é a primeira parashá que nós vamos estudar hoje. Hoje vamos estudar duas parashiot, tá? O plural de parashá é parashiot. Então vamos concluir o livro de Êxodo, Shemot. Hoje é o dia que vamos fazer o Hazak. Oi? Já postei lá no... Ah, então já colocou o link já no grupo. Pode falar, Daniel. Juliana Helena entrou. Juliana Helena, Eric e Isabelle, Shabbat Shalom para vocês, tá? Toda a sua casa, sejam bem-vindos. Marcos BDS 22, Shabbat Shalom, professor Yosef. Muito obrigado pela oportunidade de estudar com vocês. Ô Marcos, seja bem-vindo. A gente estava conversando ainda agora, né, Marcos? Seja bem-vindo, tá bom? Shabbat Shalom para você, tá bom, meu querido? Você e toda a sua casa, tá? É um prazer receber você aí hoje. Que essa seja a primeira de muitas vezes, tá bom? Shabbat Shalom, Marcos. Seja bem-vindo. E Achar Ben Avraham e toda a sua casa, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom, Ari. Shabbat Shalom. Cristiane Shimeon. Cristiane Shimeon, Shabbat Shalom para você e toda a sua casa, Cristiane. Shabbat Shalom. Elisha Ben Yahudá. Elisha Ben Yahudá e Joshua Uriel, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom. Alice Rodrigues. Alice Rodrigues, Shabbat Shalom. Seja bem-vinda você e toda a sua casa, Alice. Shabbat Shalom. Bárbara, Miguel e Salomão, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês. Eli Moreira, nossa irmã Eliane Moreira, Shabbat Shalom, você e toda a sua casa. Seja bem-vinda, Ruth. Shabbat Shalom. Mari Pinheiro, Shabbat Shalom para você. Seja bem-vinda, você e toda a sua casa. Shabbat Shalom. Oliveira Lili. Liliane Oliveira, Helena e toda a sua casa, sejam bem-vindas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Elisângela 83. Elisângela do Biratã, Shabbat Shalom para Elisângela, o Biratã, Vitória e Isabelle. Shabbat Shalom para vocês. Então, pessoal, vamos abrindo nossas escrituras, nossas bíblias, no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, capítulo 35, tá? Vamos abrir, daqui a pouco a gente vai fazer uma tefilá, uma oração, tá? E o Daniel vai estar lendo para a gente o início da primeira aliá, tá? Dessa paraxá. Então, paraxá significa porção, parashat shavua, porção semanal, tá? Hoje nós temos duas. Então, o nosso Ari Achar vai estar fazendo uma tefilá por nós, tá? Uma oração. Shalom, Shalom e Achar. Ô, meu querido, tudo bom? Tudo bom, Moré? Ô, um prazer falar contigo. Como é que tá aí sua casa, sua cidade? Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Yah. Ah, a proteção dele. Oh, que bênção, Ari. Poxa. Então, Ari, pode ficar à vontade. Tudo bem também? Aqui tá tudo bem também. Graças a Yahuwá tá tudo bem também, tá? Então, um prazer receber você em mais um Shabbat, tá bom, meu querido? Pode ficar à vontade e fazer uma tefilá por todos nós, tá bom? Tá bom. Abba Yahuwá, nosso Pai, agradecemos por esse dia do Shabbat que Tu nos ordenastes a cumprir. Para descansarmos o nosso ser e para estarmos congregados com os Ahim e as Ahayot, os irmãos e as irmãs. Agradecemos por esse dia de descanso maravilhoso. Pedimos a proteção de todos nós, meu Pai, e nos dê sabedoria para compreender toda a Tua Escritura, meu Pai. Abrir os nossos olhos para compreender as maravilhas da Tua Torá. Te peço que dê sabedoria ao Moré e Yosef e toda a sua casa, para que eles possam estar cada vez mais passando mais entendimento sobre a Torá, meu Pai. E para que todos nós que estamos aprendendo, possamos ouvir e cumprir todos os dias com a Tua Torá. Que Teu favor imerecido seja grande em todos nós, para que
perdoe os nossos erros que a gente comete ainda no dia a dia e que abençoe a cada um dos irmãos que estão nessa sala hoje e que abençoe a todos que não estão com a gente e a todos que ainda irão estar com a gente. Proteja todo o seu povo, meu Pai, seja aquele que já descobriu a sua origem, seja aquele que ainda não descobriu. Preencha todos eles com favor imerecido e a tua compaixão seja grande sobre todos eles. Que a gente venha a descobrir a nossa origem israelita, cada um de nós, cada um descobrir a sua tribo, cada campana ao lado de nossa bandeira. E que em nome do Maria Yahushua HaMashiach nós possamos estar encontrando graças aos seus olhos. Que o favor imerecido nos perdoe sempre. Pedimos pela casa de todos os irmãos também, os parentes, as mães, os pais, o pai, o irmão ou a irmã, o tio, a tia, os primos, avós e avós, para que todos eles possam entrar na arca na qual nós estamos entrando também, meu Pai. Dê sabedoria a nós para que a gente possa ser luz no meio de nossa casa, luz no meio de tanta escuridão que tem nesse mundo. Como o Moré ensina, que a gente seja como a garça que anda em meio à lama e não se suja, né? E que a gente seja separado para Ti, meu Pai, para louvor e honra ao Teu nome no meio de todas as nações. Pois tudo é para honra e louvor ao Teu nome. Pois Tu, primeiramente, deste a Tua vida por nós. E é normal que a gente queira dar a nossa vida todos os dias por Ti, meu Pai. Use-nos da forma que Tu bem querer, meu Pai. Em nome do Maria Yahushua HaMashiach, nós Te agradecemos por esse dia e que sejam todos abençoados com shalom e favor imerecido. Amém. Amém. Todarabá, Arri. Muito obrigado, Arri. Ô, shalom, tá? Então, pessoal, a gente agora vai colocar um vídeo, tá bom? Gilcélio, nosso irmão Guiladiá, Shabbat Shalom para você e toda a sua casa, Shabbat Shalom. Por enquanto é assim. Por enquanto, Bruno tá? Souto. Bruno e toda a sua casa, Bruno Souto, seja bem-vindo, Shabbat Shalom para o Bruno e toda a sua casa, tá? Um Shabbat Shalom aí para João Pessoa, na Paraíba, Shabbat Shalom. Paula Esquio, Elmer e toda a casa de vocês, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para Orlando, Flórida. Shabbat Shalom. Aldo, Nicolas e Analine, toda a casa do nosso irmão Aldo, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom. Cidade do Lins, em São Paulo. Shabbat Shalom, tá? Sejam bem-vindos. Então, pessoal, nós vamos estudar 2 parashot hoje, tá? Mas a gente vai tentar, dentro do possível, concluir essa primeira parashá por volta das 5 horas, tá? Aproximadamente a gente vai tentar. Se passar um pouquinho, a gente não vai ser muita coisa, aí a gente vai dar um intervalo depois, tá? Vai dar um intervalo quando acabar a primeira parashá, para ir para a segunda. Hoje a gente conclui o livro de Êxodo, Shemot, é o dia que a gente faz o Hazak, tá? Quando a gente conclui algum livro da Torá, a gente faz o Hazak, tá? Então é um dia de muita alegria para todos nós. Pode falar, Daniel. Tati R.S. Rocha. Giovanni veio através do Yaakov, né, do nosso irmão Yaakov Benzevulon. Seja bem-vindo, tá bom? Giovanni, Shabbat Shalom, tá? Andresa Muniz e toda a sua casa, seja bem-vinda, Shabbat Shalom. Seja bem-vinda, tá? Então, pessoal, nós vamos estudar a Parashá Vayak agora, depois vai ser a Parashá Pekudei, tá? Então, nós vamos colocar para vocês o vídeo do tabernáculo que nós fizemos outra vez, nós aperfeiçoamos ele, tá? Corrigimos o áudio, tá bom? Então a gente convida todos vocês a estarem assistindo agora esse vídeo sobre o tabernáculo, que vai ser importantíssimo nessa parashá, tá? Porque essa parashá nós precisamos visualizar muito as coisas, tá? Essas porções que falam acerca da estrutura do tabernáculo, das roupas sacerdotais, tá? Então, é muito importante a gente estar vendo, tá? Para que a gente possa compreender melhor, tá? Além da gente ler e comentar, tá? Então, a gente quer dar essa oportunidade agora para vocês estarem assistindo esse vídeo do tabernáculo. Pode falar. Isabela Pietro entrou. Isabela,
E Pedro, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para você e toda a sua casa, Isabela. Shabbat Shalom, tá? Então, tudo pronto aí para botar? Tudo pronto, só esperando. Então, vai botar, você vai virar para lá, né? Eu vou botar ele pra televisão. Vai sair de mim aqui agora, tá? Vai lá para a televisão, depois volta, tá? Então, vamos ver com muita atenção esse vídeo, tá? Difícil vai ser conter as lágrimas, que esse vídeo é muito bonito, que mostra a beleza do tabernáculo. Difícil a gente conter as lágrimas nesse vídeo, né? Então esse vídeo é muito impactante porque a beleza do tabernáculo, então todas as coisas na Torá, no tabernáculo, apontam para o nosso Messias Yahushua. Então é muito importante a compreensão do tabernáculo com todos os seus utensílios, o serviço sacerdotal, aharônico, as vestes sacerdotais, tudo apontam para o nosso Messias Yahushua, como diz Paulo, Shaul Hashaliah, em Romanos 10:4. Rentar litá shel hatorá hu hamashiach litzedaká lekol hamamim. Tradução, porque o objetivo, a meta, a finalidade da Torá é o Messias, para a justiça de todo aquele que deposita nele a sua confiança e fidelidade, tá? Então, Romanos 10:4 diz isso, tá? O João Ferreira de Almeida assassinou esse texto dizendo que o fim da lei é Cristo, né? Então, na verdade, a finalidade, a meta, o objetivo da Torá é o Messias. Tudo na Torá aponta para o nosso Messias, engrandece o nosso Messias Yahushua. Pois bem, Yosef Ben Israel. Então. Yosef Ben Israel, o Biratã, seja bem-vindo. Shabbat Shalom, tá? Para o Biratã, Elisângela, Vitória, Isabel. Fluidez, Kefaiá. Kefaiá, Shabbat Shalom para você, meu irmão, e toda a sua casa. Seja bem-vindo, Shabbat Shalom. Jesse, Adonias e Davizinho, Shabbat Shalom para vocês, tá? Sejam bem-vindos, tá? Toda a casa de vocês. Joyce e Tiago, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês, tá? Toda a casa de vocês. Então, pessoal, nós vamos agora estar lendo a primeira aliá, tá? O Daniel vai ler. Vamos abrir nossas escrituras, tá? Em Êxodo, Shemot, capítulo 35, tá bom? Tá? O Daniel vai estar lendo pra gente o início da Parashá, Vayakel, tá? Hoje são 2 porções semanais, Vayakel e depois Pekudei, tá? Pode ler, Daniel. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleichem ele hadevarim asher tzivah Yahuwah la'asot otam sheshet yamin teaseh melacha uvayom hashevi'i iheye lachem kodesh Shabbaton laYahuwah Kol haose vo melacha yumat. Todarabá, tá? Então Daniel leu para nós Êxodo, Shemot, capítulo 35, do versículo 1 até o 2, tá? Então, essa primeira Parashá, tá? Lembrar mais uma vez, para quem chegou um pouquinho depois, a gente vai concluir a primeira Parashá, vai dar um intervalo de 15 minutos, tá? E volta para a segunda, tá bom? A gente vai avisando a vocês, pode falar. Inabel entrou. Inabel, Wallace e Lorena, Shabbat Shalom para vocês, sejam bem-vindos, toda a casa de vocês, tá? Shabbat Shalom, tá? Então, vamos lá, primeira Parashá, então hoje a gente vai ter que acelerar, porque são 2 porções, tá? Essa Parashá, ó, o Daniel escreveu pra gente aqui, tá? Parashá número 22, tá? Num total de 54, essa é a Parashá 22, o hebraico é da direita para a esquerda, Vayakel, a gemátria é 151, tá? A raiz é o número 7, porque 1 mais 5 mais 1 é 7, tá? Então a totalidade, o 7 sempre representa a totalidade, perfeição, algo completo, tá? E a tradução é e congregou, tá? E congregou, e reuniu, tá? Então nosso Moshe Rabbeinu, nosso professor Moshe, nós chamamos ele assim, tá? Porque ele foi o nosso irmão israelita que recebeu a Torá no Monte Sinai, e Yahushua HaMashiach deu a sua Torá para Moshe, tá? Então Moshe, nessa Parashá, ele estabelece a mitzvah de nos congregarmos, tá? Então Moshe estabeleceu esse princípio por orientação divina, tá? De fazer o povo de Israel se congregar, tá? Pode falar.
Onagev 44 entrou. Onagev 44, Shabbat Shalom para você e toda a sua casa, Tá tá? perguntando Seja bem-vindo. Se o número 44 tem algum simbolismo. 44 em hebraico é a palavra dam, que é sangue, tá? A palavra dam é um dalet e um men sofit, 4 mais 40 dá 44, tá? Então, 44, dam, o sangue do nosso Mashiach, né? Que fez a expiação por nossos pecados, né? Então, nós temos sobre nós o dam, o sangue de Yahushua HaMashiach sobre nós. Então, uma palavra com a gemátria 44 é a palavra dam. Ai de nós se não fosse o dam, o sangue de Yahushua HaMashiach sobre nós, tá? Então, vamos lá. Essa paraxá, ela começa assim, eu vou ler o que o Daniel leu para nós em hebraico, vou traduzir e comentar, pode falar. Só um comentário que o Birata fez sobre o vídeo, ele falou, interessante que as pedras que ficam aqui, as duas pedras que ficam aqui, de ônix, são de Yosef. Isso, bem lembrado pelo nosso Ahil Biratã, né? Gostou, você gostou, né, o Biratã, né, Yosef Ben Israel, né? Você gostou, né? Então, assim, realmente é muito lindo esse detalhe, né? Porque as duas pedras que ficavam nos ombros de Aharon, Hakohen, né? Aharon, o sumo sacerdote, eram duas pedras de ônix. Aqui nos ombros, tá? Com o nome de 6 tribos em cada uma, tipificando as duas casas de Israel, Judá e Efraim. E o ônix é a pedra que representa os filhos de Yosef, a saber, Efraim e Menaché, né? Então, o nosso Ahil Biratã em toda a sua casa, né? Yosef Ben Israel é da tribo de Efraim, tá? Então, a pedra de ônix é a pedra dele, né? Dele e toda a sua casa. Pode falar. Então, esses comentários desse vídeo são comentários judaicos, né? De literaturas hebraicas, né? Isso. Que a gente selecionou, né? Verdade. Então, bendito seja Yahuwah por esse legado que existe, que foi preservado pelos nossos irmãos da casa de Yahudá, tá? Então, um legado muito bonito, tá? Acerca do hebraico, da Torá, tá? E que nós viemos sempre estar orando pela paz de Jerusalém, orando pelas duas casas, para que Efraim, tá? Que a maioria está dentro do cristianismo, venha reconhecer a Torá, tá? E que a casa de Judá, que a maioria está no judaísmo, venha reconhecer o Messias, tá? Então vamos lá. Diz assim, o que Daniel leu em hebraico, tá? Êxodo 35, 1 e 2. Então fez Moshe ajuntar, congregar toda a assembleia, toda a congregação dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, e lhes disse: estas são as palavras que Yahuwah ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia vos será Kadosh, Shabbat, Shabbaton, La Yahuwah, um sábado de descanso, de repouso a Yahuwah. Todo aquele que nele fizer obra morrerá, tá? Então Daniel leu esses 2 versículos para nós, tá? Então uma coisa interessante, eu vou ler alguns comentários aqui para vocês, tá? Vamos lá, olha, pode falar, Mary. Então, só lembrando, né, que o tabernáculo é tão importante, né, que o Criador, ele especificou muito mais... bem lembrado. Muito legal isso que a Mary falou, né? A gente estava até comentando ontem aqui em casa. O Elohim, que fez o resumo da criação em um capítulo, tá? Em Gênesis capítulo 1, em Bereshit 1, é o Elohim que desde o capítulo 25 de Êxodo, tá? Do 25 em diante, do 25 até o 40, vai dar, contando já com 25, 16 capítulos, tá? 16 capítulos da Torá, cerca de 16 capítulos, para fazer a descrição do tabernáculo, como que tem que ser, as medidas, as cores, quem vai dar o quê. Aí depois o povo dá o material e fala que construiu e que foi tudo segundo a vontade dele, ou seja... Então, que não venhamos, vamos dizer assim, atribuir pouco valor aos simbolismos do tabernáculo, tá? E a estratégia do Criador, que é a estratégia que a gente tem que seguir, é a repetição. O ser humano é moderno. Aí o Criador fala, e daí? Eu sou eterno, tá? Repetindo, o ser humano fala, eu sou moderno, é o Criador, mas eu sou eterno, tá? Quer fazer queda de braço comigo? Não dá. Então... a didática do Criador é repetição. Moshe repetia, Moisés repetia,
Shaul Hachaliah, o apóstolo Paulo repetia, ele diz isso lá em Filipenses, né? Eu não canso, Filipenses, de repetir essas mesmas coisas, e além do mais, isso traz uma segurança para vocês. E é o método que a gente faz, porque o que a gente repete, tá, fica mais fixado na nossa cabeça, tá bom? Pode falar. Elimar entrou. Elimar, Andréia, Natan e Manu, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês, tá? Shabbat Shalom para Elimar e toda a sua casa. Shabbat Shalom. Então, vamos lá. O tabernáculo é muito importante, tá? Então, por diversas vezes vocês estão notando que vai se repetindo os relatos, tá? Poxa, por que o Criador que fez o relato da criação em um capítulo e agora no tabernáculo gasta tantas páginas da Torá? 16 capítulos, tá? 15 a 16 capítulos, tá bom? Então, porque para ele é algo importante, tá bom? Porque aponta, tá, para o nosso Messias Yahushua. Tá? E em um certo sentido aponta para nós também, porque como diz 1 Coríntios 3,16, nós somos o santuário, o tabernáculo, tá, de Yahuwah Elohim, tá bom? Então vamos lá. E outra coisa interessante é que quando nós concluirmos o livro de Êxodo, vocês vão perceber que a Torá, ela coloca num nível paralelo o erguimento do tabernáculo, quando for levantado o tabernáculo. Tá, os nossos sábios perceberam isso, vocês vão ver, não vai ser talvez muito nessa paraxá, vai ser na que a gente vai fazer depois dessa, daqui a pouco, tá? Então, quando conclui o relato da construção do tabernáculo, que Moshe vai erigir o tabernáculo, é muito parecido com Gênesis, com o relato de Gênesis, que quando o Criador viu, tudo tinha feito e eis que era muito bom, tá? Então, os nossos sábios dizem que a construção do tabernáculo se assemelha muito à construção dos céus e da terra, tá? Então ainda tem esse detalhe, a gente vai ver isso, que é uma coisa maravilhosa. Então, vamos ler alguns comentários. E Moshe reuniu toda a congregação. O Midrash atribui a Moisés, a instituição do costume do povo de Israel de se juntar ou em casa ou na sinagoga, principalmente no dia de Shabat, para discursar sobre o trecho da Torá lido naquela semana, sobre alguma passagem de Salmos ou qualquer outra passagem das Escrituras, tá bom? Então Moshe iniciou esse legado, na época dele só existia a Torá, depois os outros livros foram sendo acrescentados, então o nosso povo sempre tem o hábito de estudar as Escrituras, especialmente a Torá, tá? No Shabat, tá bom? Então, para quem está fazendo esse primeiro ciclo de Torá, vocês devem estar percebendo que é um legado extraordinário do nosso povo de Israel. Então, há milhares de anos nós temos esse hábito, tá? Então, quando se completa um ano inteiro, tá? A gente conclui as 54 parashiot, as 54 porções semanais da Torá. Então, em cada ano, a gente lê uma vez do Gênesis até o Deuteronômio, de Gênesis 1.1 até Deuteronômio 34.12, tá? De Bereshit até Devarim, tá bom? Então, durante toda a nossa vida a gente faz isso, tá? Então, vamos lá. Então, fez Moshe juntar toda a congregação dos filhos de Israel, né? Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel. Ou seja, então essa palavra Vayakel, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu tirar as duas primeiras letras, o Vav e o Yud, tá? Essas três letras finais aqui, tá? Que é um Kuf, um rei e um lamed, tá? Vão formar a palavra kahal, tá? A palavra kahal. Se eu colocar uma letra rei aqui no final, é o feminino de kahal, que é kehilá, que é sinônimo, tá bom? Então, kahal e kehilá é a mesma palavra, tá? Kehilá é na forma feminina, tá? Ou seja, nós somos a kahal, a congregação de Yahuwah Elohim. Pode falar, Daniel. O Nagev fez uma pergunta aqui sobre a Paraxá. Domingo não seria um dia de descanso? Então, o dia de domingo ele foi instituído no 4º século pelo cristianismo, tá? Que já estava divorciado do ensinamento israelita. Então, no 4º século, a gente sabe que eles fizeram várias modificações que violavam as escrituras, tá? Por quê? Porque praticamente quase todas as religiões dos povos pagãos, elas cultuavam aos seus respectivos deuses no dia de domingo, como por exemplo em inglês mesmo, a palavra domingo é Sunday, né? Ou seja, o dia do sol, né?
E até em português é domingo, por quê? Porque a nossa língua é derivada do grego e do latim, que é o quê? Dominus, né? O domínio de Deus solis invictus, né? Que eles falavam, né? Então, a maioria das religiões pagãs seguiam o domingo. E o Império Romano estava imerso nesse paganismo e, vamos dizer assim, quis colocar, vamos dizer assim, a Torá para segundo plano, terceiro plano, quarto plano, milésimo plano e modificou, tá? Modificou na mão grande, tá? Transferiu um mandamento que é eterno, que é o Shabat, e passou para o domingo, tá? É uma jogada política também. Jogada política também, né? Então a gente sabe disso, né? Para agradar o povo, né? Vamos dizer assim, pegou a fé hebraica, israelita, né? E tentou botar nos moldes de Roma, do que o povo já tinha como uma coisa normal. O fato é, você pode descansar qualquer dia, só que o dia estabelecido pelas escrituras é o Shabat. Isso, bem colocado pelo Daniel, né? A gente pode estar descansando qualquer dia, todos os dias a gente tem que louvar o Criador, é um mandamento, porém o dia que ele estabeleceu, tá? Como sagrado, tá? Desde o relato da criação, depois que ele faz o ser humano, ele já estabelece lá em Gênesis, antes até do povo de Israel ser formado, ele já estabelece o Shabat como um dia kadosh, sagrado, separado, tá? Então vamos lá. Então essas perguntas são boas, né? É legal as perguntas que os irmãos e as irmãs fazem, tá? Porque é através das perguntas que muitas vezes a gente consegue explicar alguma coisa, né? Então vamos lá. Moshe ele fez ajuntar toda a congregação, né? Então essa palavra e congregou, né? Dessa raiz aqui, tá? Kahal. E além da palavra kahal, aparece outra palavra que é praticamente um sinônimo, tá? Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel. Ou seja, e congregou e reuniu Moshe toda a assembleia, né? Todo o ajuntamento do povo de Israel. Essa palavra adat também, tá? É sinônimo. Deixa eu escrever aqui para vocês em hebraico, tá? Aqui embaixo. Então a palavra adat, que aparece também nesse texto aqui, tá? A palavra adat, ela é praticamente um sinônimo, tá? De, vamos dizer assim, de kahal, tá? Então, sempre que nós vamos nos referir ao povo de Israel, tá? Então tá aqui embaixo escrito, tá? Um ain, um dalet e um tav, tá bom? Adat. A raiz dessa palavra adat, tá? É ed, que é testemunho, tá? Então nós somos chamados para sermos testemunhas de Yahuwah Elohim, tá? Então a palavra adat, que é traduzida por assembleia também, por congregação, assim como kahal, tá? A raiz dessa palavra são as duas primeiras letras, tá? Ed, tá? Que é testemunho, tá? Para quem está estudando hebraico, o Dalet aí, ó. Quem está estudando hebraico, ó, aí, ó, que já está fazendo as aulas com o Daniel, já estão conhecendo aqui uma letra, tá? Ó. Aí, ó, o Dalet, né? E na Vayak aparece duas também. Na Vayak ela aparece duas, né? Que vocês já aprenderam, né? A letra Vav e a letra Rei. De vez em quando aí, vamos ver se a gente faz umas perguntas até para vocês exercitarem o hebraico de vocês, tá? Então, vamos lá. O Criador deixa claro esse princípio que a gente tem que se congregar, se reunir, tá? Então, vamos abrir nossas escrituras, nossas Bíblias, em Provérbios 18:1, tá? Olha que interessante, o que diz o homem mais sábio, né? Salomão, Shlomo HaMelech, ele diz assim, Provérbios 18:1, Ishlei, busca o seu próprio desejo aquele que se isola, que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha que coisa interessante. Então aquele camarada que vive só isolado, ele não quer contato com ninguém, né? Um eremita, né? Então ele insurge contra a sabedoria. Pode falar. E Achar colocou assim, vale lembrar, Ari, que em Atos 15, se não me engano, os apóstolos confirmam que fazem estudo da Torá no Shabat. Isso, perfeito, Yachar. Nossa, Ari Yachar colocou muito bem, perfeito. É Atos capítulo 15 mesmo, tá? Então lá em Atos, no primeiro concílio que existiu em Jerusalém, né, ficou estabelecido que as pessoas que estavam voltando das tribos perdidas deveriam estudar Parashá em cada Shabat. Muito bem lembrado pelo nosso Ari Yachar, né? Perfeito, tá? Vamos abrir em Ivrim também, Hebreus 10, 24, 25, tá? Que a gente vai ver que a Brit Hadashah, a aliança renovada, tá? Ela se encaixa perfeitamente com o Tanar, com os primeiros escritos, tá bom? Vamos lá, Hebreus 10, 24, 25.
e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao ahavá, que é o amor que se doa, e as boas obras, não deixando a nossa carral, a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, né? E para a nossa geração, que esse dia está muito próximo, né? Então a gente tem que estar se reunindo realmente, tá bom? Então, o único salmo que foi preservada a melodia dele até hoje, nós temos os 150 salmos na Bíblia, nas Escrituras, tá? No entanto, só uma melodia foi preservada, de todos os 150 salmos, tá? E não é à toa, foi o Salmo 133. E Neimatov Manaim Shevet Yahim Gam Yahad. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, tá? Ou seja, esse Salmo 133 fala da união que tem que existir entre as duas casas, Judá e Efraim, totalizando as 12 tribos de Israel. E a mitzvah, o mandamento de se congregar, que está sendo estabelecido nessa paraxá, nos ajuda. Todos vocês são testemunhas dessa obra maravilhosa que o Criador tem feito no nosso meio. Todos nós, né? Nós aqui em casa louvamos a Yahuwá pela vida de vocês, por esse privilégio que, ainda que de uma maneira virtual, tá? Devido à distância, tá? Ainda que de uma maneira virtual, mas em espírito estamos juntos de cada um de vocês. Então, nós, dentro de nossas limitações, estamos tentando cumprir essa mitzvah, tá? De se congregar, tá bom? Então, para as pessoas que se amam e que estão no mesmo propósito, a distância não é um empecilho, que é o que tem acontecido com todos nós, tá? Então, vamos lá. 35:2. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia vos será kadosh. Shabbat, Shabbaton, tá? O sábado do repouso, do descanso a Yahuwá. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Sabemos que tem pessoas que estão começando a descobrir a Torá agora, vão ter que ajustar as suas vidas. Não faça nada com precipitação. Vai aprendendo a paraxá cada semana, que, como o Yashar disse, perfeito esse texto de Atos capítulo 15, tá? Em cada semana vai aprendendo os mandamentos e vai se ajustando, tá, a Torá. O Criador, que esperou pacientemente as tribos voltarem, ele não vai botar a faca no pescoço de ninguém e falar, você tem que fazer tudo agora, tudo. Não, ele tem paciência, ele é um pai amoroso, né? O pai primeiro espera o filho engatinhar, aí depois o filho se equilibra, fica lá todo, parece que está bêbado, começa a dar 2, 3 passos, cai, né? Então, assim é na nossa trajetória com relação às coisas do Criador, tá bom? A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Então a gente sabe que alguns estão em situação que trabalham e tem esse problema que muitas vezes o patrão não vai liberar no Shabat. Então já comecem a orar, tá? Colocar diante do Criador, tá? Isso para o Criador tocar no coração do patrão, para mudar a folga, tá? De alguém que estiver passando esse problema. Ou o Criador chamar à existência um outro emprego, tá bom? Agora, para quem é autônomo, tá? Aí a pessoa já não vai ter desculpa. Se a pessoa é autônomo, tá? Aí ela já, vamos dizer assim, ela própria já é o seu patrão. Aí não há motivos, tá? Para que ela esteja trabalhando no Shabat. Ainda que o Shabat seja o dia mais lucrativo, de repente, na profissão dela, tá? Ainda que seja o dia mais lucrativo. Que acontece na maioria das profissões, né? Tipo, sábado é o dia que é um dia mais lucrativo. Então, o Criador, a pessoa obedecendo o mandamento, o Criador vai dar muito mais para ele nos outros dias. Pode falar. O Elimar está perguntando, qual é a referência de Hebreus? É Hebreus 10, 24 e 25, tá bom, Elimar? Tá? Hebreus 10, 24 e 25, tá bom? Então, vamos lá. Então tudo a gente tem que ir aprendendo os mandamentos e passo a passo ir cumprindo, tá bom? Então vamos lá. Versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat, tá bom? Então a gente sabe que o Shabat não é dia de fazer fogo, tá? Que em hebraico é esh, tá? Não apenas o fogo físico, tá? Mas até o fogo da contenda. Shabat não é dia de arrumar discussão, não é dia de brigar, não é dia de ficar arrumando encrenca, tá bom? Então o Shabat, o mandamento de não acender fogo no Shabat inclui até não discutir, tá bom? E uma tradição boa do nosso povo de Israel, vai tomar uma decisão, qualquer decisão importante na vida, nunca toma antes do Shabat, tá? Alguém perguntou alguma coisa a você, fez uma proposta, qualquer coisa, você tem que decidir alguma coisa muito séria, tá?
espera passar o Shabat, porque no Shabat o Criador derrama a luz dele sobre nós, tá? Então é uma ótima oportunidade para que venhamos ouvir a voz dele, tá? Inclusive 80% dos milagres de Yahushua HaMashiach aconteceram no Shabat, que no Shabat o portal está aberto, tá bom? Ou seja, a nossa conexão com o Criador é maior. Então não é dia de ficar arrumando confusão, tá bom? Briga, contenda, tá? E se tiver que tomar alguma decisão, deixa passar o Shabat, tá bom? Quem assistiu a série Stissel, tá? Na Netflix, uma série que mostra como é que é a vida do dia a dia dos nossos irmãos da casa de Judá, vai lembrar disso, tá? É bem mencionado esses detalhes, tá? Então, não acender fogo, ou seja, a Torá nos proíbe fazermos fogo no dia de Shabat, tá bom? Agora, o princípio da vida, ele precede todos os outros princípios, porque a Torá é uma Torá de vida, tá? Então, a Torá, ela tem a finalidade de nos proporcionar vida. Então, quando a vida está em jogo, tá? Por exemplo, a pessoa não pode acender fogo no dia de Shabat, tá bom? Mas você precisa, você não tem um forno elétrico, você não tem um micro-ondas, você não tem nada. E você precisa fazer um chá para uma pessoa, se a pessoa não tomar aquele chá ali, ela vai morrer. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então fechar uma cicatriz. Assim. Ou fechar uma cicatriz. Os povos antigos fechavam a cicatriz com fogo, né? A gente vê isso, tá? Uma questão de vida ou morte. Então, o que acontece? Você vai dar prioridade à vida, tá bom? Então a vida precede. Não pensa nem duas vezes, tá? Então a gente precisa entender esses detalhes, tá bom? Então a Torá é uma Torá de vida, tá bom? Então só para quem não vai dar tempo, eu vou falar, vai ficar gravado o vídeo, tá? Todos os textos que mostram que a Torá é uma Torá para dar vida, tá? Vamos lá. Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que Yahuá, Elohim de vossos pais, vos dá, tá? Então, Deuteronômio 4:1 fala que a Torá é para dar vida, Levítico 18:5, Deuteronômio 5:32 ao 33, Deuteronômio 6:24, Deuteronômio 8:1, Deuteronômio 30, do 15 até o 16, Neemias 9:29, Provérbios 3:18, Ezequiel 20:11, João e Yohanan 10:10, Romanos 10:5 e Gálatas 3:12, tá? Então, ou seja, em Matitiarro, Mateus capítulo 23, o Mashiach deixou bem claro esse princípio da vida, tá? Ou seja, ele falava que os religiosos da época atavam fardos pesados, né? Nem com o dedo eles queriam movê-los, né? A melhor tradução ali seria desapertar. É um conceito rabínico que já existia no primeiro século, tá? Igual um tênis que você bota, um calçado que está muito apertado. Você precisa dar uma afrouxada no cadarço, tá? Ou seja, o Mashiach falou, se uma pessoa tiver que ser circuncidada no Shabat, tá? Quem fez a circuncisão dessa pessoa, embora seja um trabalho, um procedimento médico, cirúrgico, essa pessoa não violou o Shabat. Tá? Ou seja, a pessoa que circuncidou alguém no Shabat não violou o Shabat. Ou seja, por quê? É um mandamento maior a circuncisão, que é um mandamento que é feito uma só vez na vida. Um bichinho caiu no buraco no dia de Shabat, tá? Então eu vou salvar, vou fazer um esforço físico lá, que não é para fazer no Shabat, vou salvar aquele bichinho, tá? Pode falar. Elisha está perguntando, Moré Yosef, como então fica o fogo do sacrifício no dia de Shabat? Bem colocado pelo Elisha, tá? O que acontece? As coisas no tabernáculo, tá? Elas, vamos dizer assim, elas são fora a parte. É como se não fizessem parte desse Olam Hazé, desse nosso mundo aqui, desse nosso presente mundo. Então, por exemplo, a menorá fica acesa no dia de Shabat, tá? O altar de incensos, tá? E o altar de sacrifícios também, tá? Então, o tabernáculo é uma coisa fora a parte, mas foi bem colocado pelo nosso irmão Elisha. Na verdade, quando tem essa mitzvah aqui para a gente não acender fogo, é para que a gente não venha estar se ocupando na nossa vida, vamos dizer assim, cotidiana, as nossas coisas particulares, tá? O que tem, alguns comentaristas até falam, foi legal isso que o Elisha falou, que o que deve arder no dia de Shabat é o quê? São as coisas do Criador, até tipificadas no tabernáculo, tá? O quê? Por exemplo,
as velas da menorá, elas devem, vamos dizer assim, acender no dia de Shabat, tá? O altar de sacrifícios, né? A gente tem que se sacrificar, sacrificar nossas vidas, né? O Mashiach foi sacrificado por nós. O altar de incenso também, tá? Ou seja, então bem colocado pelo Elisha. Então as coisas do tabernáculo, elas chamam a nossa atenção que o fogo que tem que arder dentro de nós no dia de Shabat são as coisas do Criador, tá bom? Pode falar. O botou assim, teve até aquela guerra famosa de 6 dias que teve em Israel. Se não me engano, foi no dia de Yom HaKippurim. Os inimigos queriam atacar Israel para pegar eles desprevenidos neste dia, mas para o povo viver, Israel lutou e atacou ainda primeiro. Isso, perfeito, achar esse exemplo, muito legal, muito show. Eu ia falar exatamente isso. Tem também vários exemplos nas escrituras. Por exemplo, Raabe, quando mentiu. Ela mentiu para salvar os espias e foi justificada. Por quê? Ela não sentiu prazer em mentir, mas a finalidade dela era salvar a vida dos espias. E isso foi imputado como mérito para ela. Ou seja, então, para salvar uma vida, tá? A gente só não pode fazer algumas coisas. Os nossos sábios em Israel dizem, tá? Por exemplo, para salvar uma vida, eu posso fazer qualquer coisa, exceto pouquíssimas exceções, tá? Vamos lá. Eu não posso me prostituir para salvar uma vida, tá? Então, se eu tiver que me prostituir para salvar uma vida, eu não vou, tá? Então, se alguém captura, que o Criador nos livre, captura uma mãe e fala assim, captura o filho de alguém e fala assim, olha, eu salvo seu filho, mas você vai ter que coabitar comigo. Então, essa mãe não vai poder fazer isso, ou seja, para salvar um filho, às custas de prostituir o seu corpo, tá? Então, isso não podemos fazer, nos prostituir para salvar uma vida, tá bom? Nós não podemos assassinar para salvar uma vida. Alguém captura alguém da nossa família, que o Criador nos livre. Aí a pessoa fala assim, eu liberto essa pessoa se você assassinar uma pessoa que eu estou querendo que você assassine. Você vai assassinar para mim. Então não podemos assassinar uma pessoa para salvar alguém, tá? E o terceiro motivo, tá? Então não podemos prostituir, nem assassinar, tá? Uma pessoa para salvar alguém, tá? E também não podemos cometer avodá zará, idolatria, para salvar alguém, tá? Se alguém falar assim, olha, você vai se ajoelhar na frente dessa estátua, senão eu vou matar você. Então, beleza, então a gente vai ter que morrer, entendeu? Então, nesses três motivos, tá? A gente vai preferir a morte. Tirando esses três motivos, qualquer outro motivo, tá? A vida é colocada em primeiro lugar. Pode falar. A Elisângela está perguntando, por que as mulheres tinham que acender as velas? Acho que estava se referindo de Shabat. É uma tradição. Então, que a nossa irmã Elisângela está colocando, é que os nossos irmãos, não é uma mitzvah, não é um mandamento, tá? Os nossos irmãos da casa de Judá, né, possuem uma tradição, tá, das mulheres acenderem as velas de Shabat. Então, nesse momento que nós estamos fazendo Teshuvá, né, o que acontece? Existem coisas que só o Mashiach vai restaurar totalmente, né? Então, alguns irmãos que estão fazendo Teshuvá percebem que o Shabat começa no amanhecer do dia, outros creem que é no amanhecer do dia de Shabat, tá? Outros creem que é na sexta-feira de noite. Então, o que acontece? Isso não divide o nosso povo de Israel. O importante é que o Shabat seja guardado. E para aquelas pessoas que acreditam que começa na sexta-feira de noite, né, que é o caso da casa de Judá, a tradição é que as mulheres acendam as velas de Shabat, tá? Na noite de sexta-feira, tá bom? Para as pessoas que têm esse entendimento, tá bom, Elisângela? Tá? Então, isso daí quem faz são as mulheres, as nossas irmãs da casa de Judá, tá bom? Eles falam até que as mulheres têm uma elevação espiritual diferente. Eles justificam dizendo que as mulheres têm uma elevação, né, os nossos irmãos da casa de Judá até falam, as mulheres têm uma elevação espiritual maior, né? E como a mulher, vamos dizer assim, ela tem muita conexão com a casa. Só para a gente ter ideia, a palavra mãe em hebraico, né? A palavra mãe é im, tá? É um alif e um men, tá? Um alif e um men sofi. Olha que coisa interessante, tá? Tudo no hebraico é extraordinário, tá? Tem uma revelação por trás, tá? O alif significa força, o boi, tá? Vocês estão aprendendo aí no hebraico, né? Boi, mas não é só boi, é força, tá? Porque o boi é o animal que tipifica a força. Então, alif é força, é boi, tá? E men, tá? É água. Então, os nossos sábios dizem que a mãe
é a água forte, tá? É a água que cola. A mãe é que dá a cola dentro da casa. Tipo assim, ela que une, ela faz a união de um irmão com o outro, com o marido, com os filhos. Ela é aquele elemento que traz a cola, né? Que junta todo mundo, tá? E olha que revelação maravilhosa. O pai, em hebraico, é um Aleph e um Beit, que é Av, tá? Av. Em aramaico que é Aba, tá? Mas em hebraico é Av, tá? O Aleph é força, né? Boi, e o Beit é casa. O pai é a força da casa, tá? Então, revelações maravilhosas no hebraico. Então, vamos lá. Por exemplo, nós aqui cremos que o Shabat começa no sábado de manhã, tá? Mas respeitamos as pessoas que celebram sexta-feira de noite, tá bom? Tá? Então, assim, tem muitas coisas, conforme diz Romanos 14, né? Que a gente tem que caminhar junto, tá bom? Vamos lá. O nosso povo permanece unido, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse mandamento de não acender fogo no Shabat é para que a gente venha acalmar o coração da gente, venha sossegar, entender que é um dia de buscar as coisas do Criador, se aquieta, né? Como se o Criador estivesse falando assim, olha, se aquieta. Os nossos sábios até falam, o homem que trabalhando no Shabat pensa que vai ficar mais rico, é igual um homem que vamos dizer assim, ele tem imagine que alguém tem um filtro, tá? Vamos dizer assim, com 20 litros d'água, tá? E ele acha que se ele botar 10 bicas naquele filtro, vai sair mais água daquele filtro, tá? Um filtro que cabe 20 litros d'água, pode ter uma bica, pode ter duas, pode ter 10, pode ter quantas bicas forem. Quanto de água vai ter dentro dele? 20 litros, tá? Então, se tiver muita bica com exagero, tá arriscado não, vai acabar a água até mais rápido, tá? Então a gente tem que entender que a bênção que o Criador estabeleceu para nós, ela vai chegar sobre a nossa vida, principalmente a gente obedecendo o mandamento. Poxa, mas o Shabat na minha profissão é o dia mais lucrativo e tal. Tá, mas então a gente tem que acreditar o seguinte, o Criador vai me abençoar muito mais eu deixando de trabalhar nesse dia, tá? Mesmo trabalhando não trabalhando esse dia que seria lucrativo, ele vai me abençoar mais nos outros dias. E se eu também não ganhar mais, eu sei que eu estou cumprindo o mandamento, bendito seja Yahuwá, tá? Ganhando ou não ganhando mais, isso. bendito seja Yahuwá por isso. Seja Yahuwá por isso, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai prosseguir, a gente vai estar vendo, pode falar, Daniel, alguns comentários. Giovanni de Martins está perguntando, eu tenho essa dúvida em mim quanto ao Shabat começar na sexta-noite ou sábado de manhã. Então, Giovanni, o que acontece? Essa questão tem um capítulo em Romanos, né? É bem legal o que o Giovanni falou. O capítulo 14 de Romanos é um capítulo que Paulo trata de inúmeras questões em que o israelita vai ter uma compreensão, o outro israelita vai ter outra, tá? Mas isso não divide o nosso povo, tá? Então, por exemplo, eu tenho entendimento aqui com a minha casa que o Shabat começa sábado de manhã, que é do nascer do sol até o sol se pôr, tá bom? Ou seja, a parte clara do dia. No entanto, existem muitos irmãos e irmãs que acreditam que começa sexta-feira à noite, tá? Então a gente respeita, a gente caminha junto assim mesmo, tá? Isso não divide o nosso povo de Israel, independente se a pessoa acha que é sexta de noite ou sábado de manhã. O que a gente tem que ter o importante, olha que legal, o finalzinho de Romanos 14. Isso é que é o mais importante que a gente tem que ter. Seja fazendo sábado de manhã ou sexta-noite, olha só. Paulo diz assim, Romanos, né? 14, do 22 ao 23. Tu tens emuná, né? Fé, confiança, fidelidade? Tem-na em ti mesmo diante de Elohim. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Porém, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é proveniente de fé é pecado. Ou seja, vai celebrar, ou na sexta de noite, ou no sábado de manhã, faça com emuná, com fé. Porque o que não provém de fé, tá, já é pecado, tá? Então, vamos lá, a gente vai prosseguir, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai ler alguns comentários, tá? Vai ser difícil a gente resumir, são 2 parashiot hoje, tá? A gente tem que resumir, não vai dar tempo da gente ler o texto todo, eu vou ler alguns comentários, tá bom? Porque ainda tem outra parashá depois dessa, tá? Então vamos lá. Números 35:5, tá? Diz assim, tomai do que vós tendes uma oferta para Yahuwá, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por terumá, por oferta alçada a Yahuwá, ouro e prata e cobre, tá? Então vamos lá.
a palavra voluntariamente. Só a oferta feita segundo o propósito do coração, com alegria e amor, agrada ao Criador, tá? Então, em 2 Coríntios 9, 7, fala isso. Vamos abrir em 2 Coríntios 9, 7, tá? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 9, 7, tá? Shaul Rachalia, tá? Ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Elohim ama ao que dá com alegria. Ou seja, ele está falando algo que é parecido com o que a gente estuda nessa paraxá. Tá? 1 Coríntios 13, 3. Olha o que Paulo diz também. Em 1 Coríntios 13, 3. Tá? Hoje a gente vai diversas vezes ler textos da Brit Hadashah, tá? Da Aliança Renovada. 13, 3, 1 Coríntios. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse ahavá, amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, então esse 35:5 de Êxodo, tá? Fala que tem que ser feito com amor, tá? Elohim ama o que dá com alegria. Então as pessoas que estavam contribuindo para a construção do Mishkan, do tabernáculo, elas tinham que fazer de todo o coração, de toda a alma e com toda a força, tá? Porque já havia acontecido o incidente do bezerro de ouro, em que o povo voluntariamente tinha doado, tá? Muitas joias para construir o bezerro de ouro, e agora o Criador queria ver essa movimentação muito maior ainda, de todo o coração, voltada para ele, tá? Então vamos ler alguns comentários. Esse espírito de boa vontade é uma grande coluna do caráter, tá? Se alguém estranha que o povo no deserto tinha tantas preciosidades, talvez alguém esteja pensando, como é que o povo tinha todo esse tesouro, né? Para oferecer, terá que se lembrar que esse povo tivera um milagroso passado. Os egípcios deram essas coisas aos israelitas, após presenciar os milagres que o Criador fizera, né? Então, em Êxodo, capítulo 3, 22, o Criador já tinha prometido para Moisés que o povo ia sair com um grande despojo. Lá na sarça, o Criador já tinha revelado para Moisés que Israel ia despojar o Egito, tá? Aí em Êxodo 12, do 35 ao 36, isso é relatado. Israel, quando saiu do Egito, os egípcios imploraram para Israel sair, cada um dava tesouro, pedras preciosas, roupa, veste, dava tudo. Israel recebeu o seu salário por tanto tempo de escravidão, tá? Porque é um dos mandamentos da Torá que quando um escravo sai da casa de seu amo, ele tem que sair com muitas riquezas. E o Criador usou esse princípio, esse mandamento. O Egito teve que pagar pela mão de obra escrava de Israel, tá bom? Israel saiu com grande riqueza. Pode falar, Daniel. O Yachá está perguntando qual é o texto de 2 Coríntios. Antes do 13:3. Tá. 2 Coríntios 9, 7, tá bom? 2 Coríntios 9, 7. Então, vamos lá. Uma atitude de boa vontade deve acompanhar todas as coisas que oferecemos ao Criador, inclusive nossas próprias virtudes que provém dele. Então, tudo tem que ser de boa vontade, tá? Ou seja, o Criador diz lá em Tiago, capítulo 4, Yaakov, na Aliança Renovada: ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que ele fez habitar em nós, né, anseia por nós ao ponto do quê? Caná, que é zelo, ciúme, tá? Ou seja, o Criador, ele quer que venhamos direcionar os nossos melhores sentimentos, tudo de melhor que seja para ele, tá? De coração, tá? Por isso que o Criador deu ao ser humano a liberdade de escolha. Aí na paraxá Re'ê, tá? Que é lá em Deuteronômio 11, 26, né? Que é uma paraxá que eu amo muito, Re'ê. Tá? Eu, inclusive, no ano que eu nasci, o nosso povo estava estudando essa paraxá Re'ê, veja, tá? O Criador fala: Re'ê, veja, eis que eu ponho diante de vós o quê? A bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a bênção, né? Escolha a vida. Ou seja, nós temos a liberdade, então as coisas têm que ser feitas de coração. Aí vamos lá, 35:10. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que Yahuá tem mandado. O comentário diz assim: os homens hábeis, os materiais para fazer o tabernáculo eram ofertas do povo, porém tinham a sua origem no favor imerecido do Criador, Hesed. Assim também a mão de obra é uma oferta do povo, porém a sua habilidade vinha por inspiração divina, tá? Então, o que acontece? Em 35, no capítulo 35, versículo 31, a gente vai ler, e o Espírito de Elohim o encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento em todo artifício. Ou seja,
o Criador deu sabedoria para o nosso povo, tá? Betzalel e Aholiab, tá? Tipificando as duas casas, eles ensinavam o povo a fazer os utensílios, a fazer tudo no tabernáculo, eles supervisionavam tudo, tá bom? Então, olha que coisa maravilhosa. Os materiais que os nossos antepassados doaram para a construção do tabernáculo foi oriundo do favor imerecido, porque Israel era escravo, não tinha nada, né? Era todo mundo pobre, mas pelo favor imerecido do Criador, o nosso povo saiu rico do Egito, tá? Então, ou seja, os nossos antepassados devolveram ao Criador o que o Criador proporcionou para eles, tá? E outra coisa, a própria habilidade para se fazer as coisas no tabernáculo vinha pela inspiração da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, tá? Ou seja, então nós não temos nada com que venhamos nos gloriar, tá? Ou seja, o que a gente oferece de material para o Criador foi Ele que nos deu. E se a gente tem alguma habilidade para fazer alguma coisa, foi Ele que nos deu também. Então, se existe algum mérito em nós, é tão somente, tá, o mérito de nós caminharmos na direção do Criador, a despeito de nossas fraquezas, de nossas limitações, tá? Ou seja, então é o mérito de caminharmos na direção do Criador, tá bom? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, como diz Tiago e Jacó, ou seja, não tem nada de bom dentro de nós, tá? A única coisa boa que a gente pode fazer é o quê? É responder a esse chamado amoroso do Criador e entregar a Ele todo o nosso ser. Então vamos lá, a gente vai estar prosseguindo. Um comentário, tá? Aqui, no capítulo 35, do 11 até o 19, tem um resumo dos objetos sagrados, tá? Que já foram descritos no capítulo 25 até o 30 de Êxodo, tá bom? Então o Criador ele não vai cansar de repetir toda hora. Talvez alguém vai ler a Torá, por que toda semana, toda hora vai falar desses utensílios do tabernáculo, né? Que vai falar de novo da arca, que vai falar da mesa, que vai falar da arca da aliança, e vai falar da menorá e tudo. O Criador achou importante. O Criador, vou repetir, que resumiu a criação em um capítulo, em Gênesis 1, é o Criador que está agora gastando 16 capítulos para falar sobre o tabernáculo, tá? Só para a gente ter ideia. Então, para ele é muito importante. Por isso que os nossos sábios dizem que a construção do tabernáculo, ela tem muitos paralelos com a formação dos céus e da terra, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. 35, 23, tá? Então, vamos ler o 35, 23. Diz assim: E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Estes materiais significativos se descrevem no capítulo 25, do 3 ao 8, ou seja, o Criador está repetindo. Só lembrar mais uma vez, toda hora aqui na construção do tabernáculo vai falar isso, né? Pano azul e púrpura e carmesim e linho fino. Linho fino, né? Em hebraico é shesh, né, que é o tecido de 6 pontos, que 6 em hebraico é shesh. Eu acho até que essa palavra em português 6 veio quase que direto do hebraico, pô, shesh. Em hebraico, né, são duas letras shin, tá, shesh. E em português é 6, tá, ou seja, esse linho fino torcido era um tecido de 6 pontos, tá. Tem a ver com o ser humano que foi criado no 6º dia. Então, pano azul é púrpura, tá, que... Para facilitar, púrpura é parecido com o que as pessoas conhecem como roxo, tá? Só para facilitar, tá? Então, azul, púrpura, carmesim, que é o vermelho, e linho fino, torcido, né? O pano de 6 pontos, que é o branco, tá? Ou seja, os 4 evangelhos, tá? As 4 bessorot, tá? Ou seja, o pano azul aponta para a divindade do Messias, que é exemplificada nas boas novas de Yohanan, João, tá? Púrpura, que aponta para a Bessorá, né, as boas novas de Matitiarro, Mateus, tá? Mostra a realeza do nosso Messias, tá bom? Carmesim, tá? Que é o vermelho, a Bessorá de Yohanan Moshe, Marcos, tá? Apresenta o Messias como o servo sofredor, tá bom? E linho fino, torcido, a Bessorá, as boas novas de Lucas, que nos apresenta o Messias como nosso sumo sacerdote, tá bom? E lembrar que isso aqui aponta também para as 4 faces dos querubins, que apontam para o Messias também, tá? Pano azul, tá? É a águia que veio dos céus. Púrpura,
que é a cor dos reis, ou seja, leão, o Messias é o leão de Judá. Carmesim, vermelho, tá? O boi, tá? O novilho que era sacrificado, tá? O Messias morreu por nossos pecados, tá? E o linho fino branco é o quê? O Mashiach é o Ben Adam, tá? É o filho do homem, tá? Que Daniel viu, oi? Imaculado, tá bom? Então a pureza é do nosso Messias Yahushua. Então tudo no tabernáculo aponta para a obra de redenção do nosso Messias Yahushua. 35, 25. E todas as mulheres sábias de coração, olha que coisa bonita, sabedoria de coração, porque a gente conhece muitas pessoas que são sábias, tá? A gente tem exemplos de inúmeras pessoas que são sábias, mas a sabedoria delas é humana, não existe muitas vezes sabedoria de coração. A gente olha para determinadas pessoas e a gente fala, poxa, essa pessoa é muito sábia. Mentalmente, né? A maioria mentalmente, né? Que a gente considera sábia mentalmente. Mentalmente, né? Tem um QI às vezes elevadíssimo, né? E tal, mas é a sabedoria humana. E aqui fala, e todas as mulheres sábias de coração, olha que bonito isso. Então a sabedoria tem que vir do coração, tá? Elas fiavam com as mãos e traziam o fiado. O pano azul, de novo, ó. A púrpura, o carmesim e o linho fino. O Criador quer falar isso toda hora. Ele quer falar, ele quer apontar para as 4 facetas do ministério do Messias, tá? Azul, púrpura, vermelho e branco, tá? Os 4 evangelhos, as 4 Bessorote, as 4 boas novas, os 4 posições no acampamento de Israel, tá? Os nossos próprios irmãos da casa de Judá, eles sabem disso, tá? Eles não falam muito, tá? Mas a gente tem aqui livros que falam isso, tá? Mais para frente, provavelmente quando for no livro de Números, a gente vai estar mostrando isso, muitas semanas mais para frente, a posição dos acampamentos de Israel, os 4 acampamentos, tinham 3 tribos em cada um dos 4 cantos. Era cada tríade, ou seja, 3 tribos eram lideradas por uma tribo. Os 4 cantos do acampamento do tabernáculo, as tribos, elas tinham 4 bandeiras principais. Além de cada tribo ter a sua bandeira, o seu estandarte, uma se elevava mais, ou seja, tinha uma que era de leão, outra que era de águia, tá? Outra que era de touro e outra que era de homem, ou seja, ao redor do tabernáculo, ou seja, isso na literatura judaica mesmo, tá? Tem isso, tá? Ou seja, ao redor do tabernáculo, tá? Nos 4 cantos, era revelada as 4 facetas do ministério de Yahushua HaMashiach, ou seja... O querubim não tem essas 4 faces? Exatamente, o querubim, eles têm essas 4 faces, tá? Então a gente percebe isso. Todas as coisas, tá? Foram criadas por ele, né? E para a honra dele, o louvor dele, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Mulheres hábeis. A Kahal Netzarim, tá? Olha que legal, né? Possuía também mulheres de grande ternura e dedicação, que deram do melhor e da especialidade do seu trabalho, tá? Então lá em Lucas capítulo 8, tá? A gente percebe isso, tá? Existiam algumas mulheres lá que elas eram bem ativas em relação ao ministério de Yahushua HaMashiach, tá? Lá em Lucas, não vai dar tempo da gente ler, quem quiser anotar, em Lucas 8, do 1 até o 3, a mulher, ela tem um papel fundamental com relação às coisas do Criador, tá? Por isso que Provérbios 31, tá? A partir do versículo 10 até o 31, tem o quê? O poema chamado Eshet Hayr, tá? Mulher virtuosa, tá? Ou seja, a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela, né? Ele terá lucro, nada lhe faltará. Ou seja, tem inúmeras atribuições da mulher israelita. A mulher israelita não é aquela mulher parada que as pessoas pensam. A mulher israelita é uma mulher parada, que não faz nada com relação às coisas do Criador numa casa. Não, se engana. Vai lá em Provérbios, olha só. Anotem nas Bíblias de vocês, tá? Em Provérbios, tá? Capítulo 31, tá? É chamado Eshet Hayr, tá? Então a gente tem o hábito de ou na sexta-feira ou no Shabat, a gente lê para as nossas esposas ou botar música para elas, tá? Provérbios 31, do 10 até o 31, tá? Ou seja, 22 versículos, tá? Cada versículo começando com uma das 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Então, Provérbios 31, do 10 até o 31, tá? Então, vamos olhar lá e vai ver que a mulher israelita não é parada não, ela faz muita coisa, tá? Ou seja, e assim, na construção do tabernáculo, elas participaram
ativamente, tá? E a tradição é recitar esse texto na sexta-feira à noite, né? A tradição é de recitar esse texto na sexta-feira à noite. Ou no início do Shabat. Ou no início do Shabat, no sábado de manhã, tá? Conforme o entendimento da pessoa de quando se começa o Shabat, tá? O Juliano botou: os 4 cantos do tabernáculo remete às tribos dispersas pelos 4 cantos da terra. Ah, muito show o comentário do Yaakov, do Juliano. Perfeito, as tribos que estão dispersas nos 4 cantos. Muito show. Aí o Elisha botou: a mulher foi a primeira a saber que Mashiach ressuscitou. Isso, é perfeito o comentário do Elisha, né? Primeiro, ele se revelou para as mulheres, tá? Tanto que os shilihim, os apóstolos, não acreditaram, elas acreditaram, né? E não é porque ela fala mais rápido, mas passa... Não é que passa... A notícia mais rápido, né? A Mary está dizendo, não é porque elas passam a notícia mais rápido, não, né? Porque elas têm mais mérito, né, assim, nessa questão. Então a mulher tem uma elevação espiritual muito grande, uma conexão muito grande com o Criador, tá? Olha só, não vou ler tudo não, Provérbios 31, tá? A partir do 10. Eshet Hayo, tá? Mulher virtuosa, quem a achará, tá? O seu valor muito excede ao de joias preciosas, tá? Então eu achei a minha, tá? Então coloca aí quem já achou a sua, tá? Então a tradição entre o nosso povo de Israel é a gente sempre está elogiando as nossas esposas, todos os dias, mas especialmente no Shabat, tá bom? Quem já achou a sua mulher virtuosa, tá? Coloca aí, tá? Então, o seu valor muito excede de joias preciosas. O coração do seu marido, confia nela, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de longe se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e o esplendor são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a Torá da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido que a elogia, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, porém tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme a Yahuá, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Não resisti, acabei lendo tudo, tá bom? Então, tá? A mulher ela tem um papel fundamental nas coisas do Criador, tá? Se engana quem acha que o homem pode fazer as coisas sozinho, tá bom? Então tem até um ditado que aparece até no mundo inteiro: por trás de todo homem tem o quê? Todo homem de sucesso tem o quê? Uma mulher de sucesso, né? Então assim, a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata derruba com as próprias mãos, tá? Então a mulher, ela, quando é uma boa auxiliadora, tá? O marido cresce muito na presença do Criador, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então as mulheres tiveram um papel fundamental na construção de vários utensílios do tabernáculo, tá bom? Então Lucas 8, do 1 ao 3, fala isso, de mulheres que participavam ativamente, ajudavam o ministério de Yahushua HaMashiach. Atos 9, do 36 até o 41, tá? Tevita, tá? No hebraico, tá? Que em algumas bíblias vem como Tabita, tá? Dorcas, tá? No hebraico é Tevita, tá? Que ela morreu e Kefa foi lá e ressuscitou ela, Pedro, de tão ativa que ela era na congregação de Tsarim, tá? E Lídia, tá? Também, uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, em Atos 16, do 11 até o 15. Ou seja, vocês estão percebendo como tanto a Torá quanto a Aliança Renovada enaltecem o papel das mulheres virtuosas, tá? Então essas mulheres virtuosas de Provérbios 31, elas existiram no período da Torá, existiram no período da Aliança Renovada, tá? Dos apóstolos, tá bom? Na época que o nosso Messias esteve aqui, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Voluntária, 35:29. Vamos pegar essa palavra voluntária. Todo homem e mulher cujo coração
voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que Yahuwah ordenara que se fizesse pela mão de Moshe. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária a Yahuwah, ou seja, voluntária. Olha que coisa interessante, tá? Muita gente, principalmente dentro do sistema religioso, né? Principalmente no cristianismo, né? Foca muito no erro que o nosso povo cometeu. Realmente foi terrível a confecção do bezerro de ouro, tá? No entanto, o Criador a todo tempo nos dá a chance de fazermos techuvá. Quem quiser anotar, olha que coisa bonita, tá? Antes de comentar o 29, vamos ler o versículo 22, 35, 22. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro a Yahuwah. Por quê? Vamos abrir lá em Êxodo 32, do 2 ao 4. Eles tinham que fazer um techuvá. Olha só, no bezerro de ouro, Êxodo 32, do 2 ao 4. E Aharon lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Aharon. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus poderosos, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, Israel agora, no capítulo 35, está fazendo um techuvá genuíno, ou seja, está consertando o que fez de errado. Lá em Apocalipse 2:5, tá? Fala: lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, tá? Então, techuvá genuíno é isso. É corrigir, tá? Exatamente na mesma proporção que foi feito de errado. Pode falar. André entrou. André, seja bem-vindo, você e toda a sua casa. Shabbat Shalom, tá? Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Sempre que alguém acusar o nosso povo de Israel, fez o bezerro de ouro, primeiro ponto, o Criador perdoou, tá? Então ele perdoou. Ele lança no mar do esquecimento, tá? Lá em Miqueias fala que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, tá? Ele nos perdoou. Moisés intercedeu pelo povo, o Criador perdoou. Isso é favor imerecido. E o povo ficou tão comovido com o perdão do Criador que voluntariamente o povo veio trazendo tecidos para o tabernáculo. Só para os irmãos e as irmãs terem ideia, olha o que diz no capítulo 36 de Êxodo, versículo 6, tá? 5, a partir do 5, tá? Diz assim: e falaram a Moshe dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que Yahuwah ordenou que se fizesse. Então mandou Moshe que fizessem passar uma voz pelo meio do arraial, dizendo: nenhum homem e nem mulher faça mais alguma obra para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Vou ler de novo. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Então, ninguém dentro do cristianismo ou do sistema religioso vai pregar isso. Vai sentar a lenha, vai dizer que muitas vezes Israel fez o bezerro de ouro, fez mesmo. Foi horrível aquilo, mas o Criador perdoou, tá? Então, o Criador perdoou esse pecado do nosso povo, e agora o nosso povo está tão comovido por esse perdão, o povo se arrependeu de tal maneira que está trazendo tanta coisa, mas tanta coisa. Eles devem ter pensado: poxa, a gente entristeceu o Criador, a gente se prontificou a fazer aquele bezerro de ouro, então agora eu quero dar tudo que eu tenho, tudo para fazer o tabernáculo, tá? Ou seja, o Criador ficou tão comovido que falou: já tem o suficiente, tá? Então, isso é algo de positivo que a gente tem que falar a favor do nosso povo de Israel, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Voluntária, no capítulo 35, 29. 4 vezes nestes parágrafos se menciona a disposição do coração e o impulso do espírito, tá? No capítulo 35, versículos 21, 22, 26 e 29. Ou seja, por 4 vezes o Criador está tão comovido que ele relata isso na Torá, tá? Ou seja, que houve disposição do coração e impulso do espírito, tá? Ou seja, o mesmo Criador que fala quando o nosso povo erra, é o Criador que nos elogia quando a gente acerta, tá bom? Então já uma reflexão sobre cada um de nós, tá? O Criador, tá? Ele não faz acepção de pessoas. Se a gente quiser receber o elogio dele, a gente tem que cumprir as suas mitzvot. Se andarmos
fazendo o contrário do que ele nos manda, tá? Então a gente vai ter que suportar a disciplina do Criador. Pode falar. Cecília Reis está perguntando. Os religiosos dizem que o Criador perdoa. Sim. Mas essas lutas que passam é justamente pelas nossas transgressões, porque ele é justo. Procede? Então, Cecília, tem algumas lutas que a gente passa, algumas, tá? Não todas, são por conta de transgressões nossas, tá? Algumas, tá? Porém, algumas lutas a gente passa porque, vamos dizer assim, o Mashiach disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E em Atos 14, Paulo diz que por meio de muitas provações e tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ou seja, então, por estarmos aqui nesse mundo decaído, tá? É normal que venhamos passar por tribulações, tá bom? Então, é algo já relacionado mesmo a essa vida aqui, tá? Pode falar, Nelly. Então, existe uma tendência no sistema religioso, né, de jogar, tipo assim, tudo que acontece na vida da gente é porque a gente está em pecado, né? Porque alguma coisa está errada e fica procurando. Né? Então, assim, nós estamos nesse mundo decaído, enquanto nós estamos aqui, nós estamos propensos a isso. Essas coisas que a gente vê por aí, né? Perfeito. Só para a gente ter ideia, então foi bem legal isso que a Mary falou, né? Por exemplo, Timóteo, Paulo diz que a ninguém eu tenho de igual sentimento como Timóteo. Assim ele tem servido ao Evangelho, às boas novas. Timóteo tinha uma constante doença, enfermidade aonde? No estômago. Tá? Então Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Paulo deveria ter algum problema de saúde, tá? Paulo, Shalrachalia, tá? Vejam com que grandes letras vos escrevam, né? Um espinho na carne, ou seja, então assim, essas lutas vão fazer parte aqui da nossa vida, porque ainda não temos o corpo de esplendor, o corpo glorificado, né? Que a gente anseia por essa transformação, né? Ao soar do último shofar. Mas enquanto estivermos aqui nessa vida, vamos passar por essas lutas, né? Então, como lá em Filipenses, né, capítulo 4, né, é bem interessante. Vamos lá, estão mostrando aqui a plaquinha com os horários, ainda mais que hoje são 2 porções semanais, tá? Então olha que coisa legal, em Filipenses capítulo 4, 12 e 13, né? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas no Mashiach que me fortalece. Ou seja, esse posso todas as coisas até passar fome por amor a ele, estar abatido, né? Até padecer uma necessidade, né? É o que fala em Filipenses 4, do 12 até o 13, né? Então vamos lá. A gente vai estar prosseguindo, tá? Então vamos agora. Então a gente vê que o povo voluntariamente estava se doando, né? E doando coisas para o tabernáculo, tá? O espírito de Elohim o encheu, né? Ou seja, no 35:29, né? A gente vai ver aqui que, por exemplo, o Criador ele deu sabedoria para as pessoas certas, tá? Ele chamou Betzalel da tribo de Yehudá, no versículo 30, 35:30. Depois disse Moshe aos filhos de Israel: eis que Yahuá tem chamado pelo nome a Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá, e o espírito de Elohim o encheu de Rochmá Binah e Daat, ou seja, sabedoria, entendimento e conhecimento em todo artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Ou seja, então, o Criador, para cada um de nós, tá? Ele vai dar uma habilidade, o espírito de Elohim, Ruach HaKodesh, que é mais conhecido como Espírito Santo, tá? Ele vai dar sabedoria, entendimento e conhecimento para cada um dos irmãos e das irmãs para estarem fazendo a obra dele, tá? Para trabalharmos em ouro, em prata e em cobre, ou seja, com vários tipos de pessoas, tá bom? Então a gente vai receber a habilidade do Criador. Por exemplo, tem gente que tem facilidade para evangelizar, tá? Tem gente que tem uma facilidade incrível para evangelizar, tá? Tem pessoa que tem uma facilidade incrível de estar fazendo oração por todo mundo, tá? Tem pessoa que vai receber dons de cura, outras vão receber dons de ensino, tá? Então, cada pessoa vai receber uma capacitação do Espírito, tá?
e a distribuição dos dons é para o proveito comum, tá? Para a edificação do corpo do Messias. Paulo tem uma passagem que ele fala assim: por fora combates, por dentro temores. Só para vocês terem ideia, estão sentados aí para não cair, tá? Os historiadores, é relatado pelos historiadores, tem muito registro histórico, tá? Quem imagina Paulo, né, Shaul HaShaliach, de repente cabeludo, grandão, forte, tá? A tradição e os historiadores dizem que Paulo tinha, sabe qual altura? 1,5 metro. Não menos, 1,38 m, tá? É a tradição, tá? Alguém fazia ideia disso? Coloquem aí, tá? 1,38 m. Quase um anão. Quase um anão. Gente, desculpa se eu estraguei o sonho de infância de alguém, tá? Tô brincando, tá? Então, os historiadores falam isso. Paulo, numa de suas cartas... Era calvo, não era? Paulo era calvo, narigudo, as sobrancelhas se encontravam uma com a outra, tá? As pernas eram meio arqueadas, tá? E tinha 1,38 m de altura. Tá? Tem uma carta que fala que a presença... Isso. Em Coríntios, uma das cartas aos Coríntios, ele fala: ainda que a minha presença corporal seja fraca, vocês estão dizendo aí, né? A presença corporal do apóstolo Paulo é fraca e desprezível. Mas ele é forte nas suas cartas, nas palavras, né? Ele fala assim: tal como eu sou nas cartas, tal eu serei pessoalmente. Ou seja, a presença corporal dele, a pessoa imaginava, Paulo, né, o camarada que escreve cartas, é um rabino. Quando olhava para ele, 1,38 m, calvo, narigudo, com as pernas meio arqueadas, tá? E a sobrancelha encontrando uma com a outra. No entanto, o que dizem os historiadores? A unção de Elohim era tão grande sobre a vida dele que, às vezes, dizem os historiadores, olhávamos para Paulo e víamos o rosto de homem, e às vezes víamos o rosto de um anjo, tá? Assim como aconteceu com Estevão em Atos 7, tá? Então a tradição diz que Paulo também atingiu essa elevação espiritual de Estevão, tá? Então, já falou que finalmente encontrou alguém que é mais baixo que ele. Ah, encontrou, Yachá? É mesmo, Yachá? Se quiser, coloca para nós aí a altura, irmão, tá bom? Aí, tá? Então, 1,38 m, né, Paulo? Então, gente, Paulo passava por muitas lutas, tá? Então, o que acontece? Todos nós que somos chamados pelo Criador, a gente paga um preço caro para fazer o nosso ministério, né? Por isso que Paulo fala, não que a nossa capacidade seja proveniente de nós, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Elohim, tá? Ou seja, então a gente confia no Criador, tá? Então Paulo também, por mais que a gente leia as cartas dele, os escritos dele, as façanhas dele, mas ele se humilhava nas mãos do Criador para ele ser aquela bênção que ele era, tá? Vamos lá. O Marcos Vinícius está perguntando, essa elevação espiritual é parecida com a de Moisés no Monte Sinai ou não tem nada a ver? Sim, pode ser bem comparado pelo Marcos Vinícius, tá? Foi bem legal esse comentário, como de Moshe no Monte Sinai, tá? Bem lembrado, tá? Estevão, que o rosto dele brilhava, se compara a Moisés também, que o rosto brilhava, Paulo também, tá? Então foi bem legal essa conexão, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente olha para dentro de nós, a gente não vê força nenhuma. Então, a nossa suficiência vem do Criador, tá? Então, vou repetir mais uma vez. Paulo fala, por fora combates, por dentro temores, né? Então, teve um lugar que Paulo chegou, lá em Atos, que o Mashiach apareceu para ele e falou, Paulo, para de ter medo, né? Que eu tenho muita gente nessa cidade, tem muito povo, né, nessa cidade. Aí Paulo, porque ele chegava num lugar, ele tomava uma surra. No outro lugar, ele era apedrejado. No outro lugar, era naufrágio. Tá? No outro lugar ele era difamado, no outro lugar ele era preso. Muitas vezes a gente fala, eu queria a unção de Paulo, mas será que a gente quer passar pelos problemas que ele passou? Tá? Então vamos lá, por isso que ele fala, por fora combates, por dentro temores, né? Ou seja, aí ele ainda fala assim, e além de tudo isso, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado e a preocupação com todas as congregações israelitas Netzarim. Olha, eles, como um pai, gente... Ele se preocupava com cada congregação, com cada irmão, com cada irmã, que ele orava incessantemente, em todo o tempo, pelos todos os irmãos e irmãs Netzarim, o dia inteiro orando por todo mundo, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Não vai dar tempo da gente ler todos os comentários, tá? O horário, ele está passando muito rápido, tá bom? Então vamos lá. O Espírito de Elohim o encheu. Se um operário precisa da plenitude do Espírito para fazer as coisas no tabernáculo, tá? Nós também, tá, nos dias de hoje, precisamos. Assim como na época do tabernáculo, que era uma construção física, tá? Já precisava da capacitação e enchimento do Espírito de Elohim, hoje também nós precisamos. Por quê?
1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 falam que nós somos o templo, o tabernáculo do Criador, tá? Pode falar. O Biratã fez uma comparação que legal pra caramba. Betsalel representava a casa de Arudá, e Aholiabe a de Efraim, sendo o primeiro de linhagem real e o outro não. Isso não estaria ligado à riqueza de conhecimento da Torá pela casa de Arudá, enquanto a casa de Efraim não tem essa riqueza? Bem legal, perfeito esse comentário do Biratã, muito legal. Show, muito legal. Então a gente vê que representa as duas casas. Betsalel significa na sombra do poderoso, tá? Betsalel, tá? E Aholiabe, né? Tem a ver com, vamos dizer assim, tenda, tá? O nome dele está associado à tenda, tá? Orrelo, tá? Orrelo Ramoed, tá? Tenda da congregação, ou seja, Aholiabe, tá? Então vamos lá. Então aí estão tipificadas as duas casas. Vamos prosseguir, tá? E as habilidades. Então o Criador deu as habilidades dele para as duas casas, para Judá e para Efraim, tá? Vamos estar prosseguindo. Então, o que acontece? A gente tem muito comentário para ler e não dá tempo, então eu estou vendo aqui qual comentário que eu vou ter que pular, tá? Pra gente estar prosseguindo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui, só um instantinho. Então, o Criador, essa plenitude inclui a habilidade, que é a sabedoria prática para cumprir a vontade do Criador neste mundo, a inteligência, que é a compreensão intelectual das coisas do Criador, seja no labor diário, seja na leitura da Bíblia, o conhecimento, que ajudou Betsalel a guardar em mente o padrão do tabernáculo e ajuda o Netzarim a ter claras diretrizes sobre sua vocação individual, tá? Como povo, nós temos uma missão comum, mas individualmente, cada pessoa tem uma missão diferente do outro, tá? Como Paulo diz em 1 Coríntios 12, cada um de nós é uma parte do corpo. A orelha tem a função de ouvir, a boca de falar, tá? O pé de andar e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. 35, 34, tá? Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, tá? Ou seja, o Criador estava usando, tá, esses integrantes das duas casas para estarem ensinando aos outros israelitas a fazerem as coisas do tabernáculo, tá bom? Então nessa caminhada Netzarim, tá, a gente sempre vai estar caminhando com irmãos e irmãs, sempre um vai estar ajudando ao outro, tá? Então vamos ler Esdras, tá? 7:10 diz algo parecido com isso, tá? Então Esdras, tá? Ele havia se proposto, tá, a estar se dedicando ao nosso povo de Israel, tá? Olha o que diz Esdras 7:10, só um instantinho. Olha que versículo bonito, tá? Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, olha, coração, igual tá falando na Torá, tá? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a Torá de Yahuá e para a cumprir e para ensinar em Israel os estatutos e os juízos. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então que venhamos fazer como Esdras, tá? Preparar o nosso coração para buscar a Torá de Yahuá, para cumpri-la, tá? E para ensinar em Israel os estatutos, tá? E os juízos, tá bom? Então Esdras 7:10, tá? Vamos lá, vamos estar prosseguindo, tá? Então, capítulo 36:1. Assim trabalharam Betsalel e Aholiabe, todo homem sábio de coração, toda hora vai falar isso, sábio de coração, a quem Yahuá dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que Yahuá tinha ordenado. 36:1. Trabalharam. A habilidade e o material já estão à disposição dos servos do Criador, e o padrão está dado com todos os pormenores. É só colocá-los em prática, a tempo e a fora de tempo, e viver à altura da sublime vocação, confiando no auxílio do Criador. Então, assim como o Criador, vocês acham que o Criador, que falou a cor de cada coisa no tabernáculo, a medida, o peso, o padrão, quem ia fazer, chamou por nome, tudo, não é o mesmo Criador hoje que nos auxilia, que está mandando fazermos a obra dele, tá? Então o Criador, ele é milimétrico. Se buscarmos a direção dele, a orientação dele, através da oração, ele vai nos revelar todas as coisas, ele vai falar conosco, vira para a direita, vira para a esquerda, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, tá bom? Então a gente tem que confiar nele, tá? Então vamos lá.
Então a gente viu que o povo foi proibido de trazer mais materiais, de tanta disponibilidade, então foi um mérito do nosso povo de Israel, tá bom? Então vamos lá. Aqui agora, vou ter que pular um pedaço aqui, tá bom? Porque tem muita coisa que a gente vai ter que pular, tá bom? Porque não vai dar tempo, então vamos lá. Vamos pular para o capítulo 37, tá? De Êxodo, tá bom? Então, aqui no capítulo 36, tá? Vem falando de outros utensílios do tabernáculo, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o 37 agora. No capítulo 37, tá? De Êxodo, Shemot, tá? Então vamos lá. Vai falar principalmente de 4 utensílios, tá? A saber, a arca da aliança, tá? A mesa com os pães da proposição, tá? A menorá, tá bom? Vai falar da menorá e vai falar do altar. Então vamos lá, não vai dar tempo da gente estar lendo o texto, então vamos ler alguns comentários, tá bom? Vamos lá. Estes 4 móveis que ficavam dentro do tabernáculo sugerem 4 bênçãos vindas através do nosso soberano e salvador Yahushua HaMashiach, tá? Então vamos lá. 4 utensílios: a arca da aliança, tá? A mesa dos pães da proposição, a menorá e o altar de incenso. Então vamos lá. Esses 4 móveis que ficavam dentro do tabernáculo sugerem 4 bênçãos vindas através do nosso soberano e salvador Yahushua HaMashiach. Na arca podemos ver o Messias que providencia a propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3:25. Olha que coisa maravilhosa, tá? Romanos 3:25. Vamos rapidamente em Romanos 3:25. Tá? Ou seja, o que ficava em cima da arca, tá? É a capará, o keporet, tá? A tampa. Tá? Romanos 3:25 diz assim: ao qual Elohim propôs para propiciação pela emuná, confiança e fidelidade no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Elohim. Então, propiciação é dessa raiz de palavra, tá? Capará, keporá, keporet, tá? Que é a raiz da palavra, da tampa, tá? Que ficava em cima da arca da aliança, tá? Então, vamos lá. O Mashiach é a nossa capará, tá? Então, através do Messias, nós somos perdoados dos nossos pecados, tá? Ele é a tampa que fica em cima da arca da aliança, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Na mesa com os pães da proposição, podemos ver Mashiach como o pão da vida, partido por causa dos nossos pecados e distribuído para ser o nosso alimento espiritual. Então, lá em Yohanan, João 6, do 51 até o 58, fala isso, tá? O Mashiach é o pão da vida. Na menorá, podemos ver Mashiach como a luz do mundo, perto do qual ninguém andará em trevas. Yohanan, João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá sobre si a luz da vida, tá? Então, menorá mostra o Messias como a luz do mundo. No altar do incenso, podemos ver o Messias como nosso intercessor, vivendo eternamente como nosso intermediário e podendo compadecer-se das nossas fraquezas, tá? Então, Hebreus 7:25 fala que Mashiach vive sempre para interceder por nós, tá? Então, em Hebreus 7:25, tá? E Romanos 8:34 também diz que Mashiach é nosso intercessor, ele em todo tempo intercede por nós. Então, cada um desses 4 utensílios, principalmente que ficam dentro dessa parte que é coberta, tá? Do lugar santo e do Santo dos Santos, apontam para essas obras com relação à vida, apontam para esses detalhes da vida e da obra de redenção do Messias. Só de curiosidade, tá? Não sei se a gente falou, uma tradição que nós temos em relação ao nosso povo de Israel, cada um desses utensílios trazia bênção, não só para Israel, como para toda a humanidade. Quando o templo era destruído, que aconteceu já 2 vezes na história do nosso povo, não só Israel perdia espiritualmente, mas o mundo inteiro perdia, tá? Então, por exemplo, não vou falar de todos os detalhes, mas, por exemplo, a luz da menorá, tá? Quando ela foi apagada no templo, de uma certa maneira, a luz do Criador, ela não veio mais com tanta plenitude sobre as pessoas, tá? Depois da destruição do templo, vamos dizer assim, a mesa com os pães da proposição, a fartura de alimentos em todo o planeta não seria mais como antes. Uma tradição boa que temos em relação ao nosso povo de Israel
em nossas mesas, que ficam na cozinha de nossas casas, tá? Isso é muito legal. Isso é uma tradição lindíssima, tá? Dos nossos irmãos da casa de Judá, tá? Então a gente sempre procura fazer isso. É colocar sempre pão, tá? Na mesa e virado na direção de Jerusalém. Entendeu que interessante, tá? Ou seja, então nós temos essa tradição boa para quê? Para nos lembrarmos, tá? Que o Criador, Ele é a nossa provisão, tá? Seja material, e para lembrar que o Mashiach é o pão vivo que desceu dos céus, tá? Então nós temos, como israelita, esse hábito, essa tradição boa. Não é um mandamento, mas é uma tradição boa de colocarmos nas nossas mesas, tá? Pão e de preferência na direção de Jerusalém, tá bom? Então, isso é uma maneira de estarmos nos conectando, tá? Com as escrituras. Aí o Biratã botou: Betzalel fez a arca que guarda a Torá, pote com maná e vara florescida. Seria mais uma indicação do mérito da casa de Yehudá em guardar os mandamentos e ser zeloso com a Torá? Isso aí, bem colocado pelo Biratã, né? Então, cada uma das duas casas tem um mérito, né? A casa de Israel, Efraim, né? Que acabou indo para o cristianismo, as 10 tribos perdidas, tem o mérito de ter a confiança no Messias e a Yahushua, ainda que não conheça o nome hebraico dele, tá? Ainda que chame o Messias por um nome estrangeiro, ainda que chame de Jesus Cristo, mas porque muitos ainda estão na ignorância, mas ainda assim eles acreditam no Messias, tá? Então o mérito da casa de Israel, Efraim é esse, e o mérito da casa de Judá é o mérito de ter zelo pelas escrituras, pela Torá, tá? Bem colocado pelo Biratã, tá? E o Mércio Pereira entrou. Mércio Pereira, shalom para você e toda a sua casa. Seja bem-vindo, tá? Shalom. Então vamos lá, a gente vai prosseguir, tá? Então cada um desses 4 utensílios que ficavam na parte de dentro apontam para tudo aponta para o Messias, como a gente tem falado para vocês, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então a gente falou desses 4 utensílios, tá? Só um instantinho aqui. Quando a gente, como estou tendo que resumir, eu estou passando o olho aqui, algumas coisas não vai dar tempo da gente comentar, tá bom? Então vamos lá. A gente vai estar vendo, está quase chegando no final dessa paraxá. Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas como a gente vai ter que concluir para iniciar outra daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Uma coisa interessante, tá, sobre o altar de incenso. Eu vou fazer um comentário aqui, ler um comentário sobre o altar de incenso, tá? Então, o incenso, ele tipifica o que? A nossa vida de oração, tá? Então, esse altar de incenso que ficava dentro do lugar santo, ficava próximo à cortina que dava acesso para o Santo dos Santos, tá? Então, esse altar de incenso simboliza o que? As nossas orações, tá? Lembrar que a tradição, o Talmud diz que eram 11 especiarias aromáticas que compunham o Ketoret, tá? Aquele incenso. Ou seja, apontando para Yosef, que foi o 11º filho de Jacó a nascer. Apontando para a primeira vinda do Messias, como servo sofredor, tá? Mashiach ben Yosef, tá? Ou seja, que foi vendido pelos seus irmãos, só foi reconhecido no final, tá? Então, o altar de incensos representa o cheiro do Messias, que espalhava por todo o tabernáculo e todo o acampamento de Israel, mas também esse altar de incenso tipifica também as nossas orações, tá? Então temos que ter uma vida de oração, tá? Em todo o tempo, tá bom? Então temos que estar apresentando nossas orações ao Criador, tá bom? Então vamos lá, a gente vai estar prosseguindo aqui. Então nós vamos concluir essa paraxá, tá? Trazendo algumas reflexões sobre nossas vidas, tá? A gente vai concluir, tá bom? Por causa do horário, que a gente é uma tarefa cruel quando a gente tem que estudar 2 porções numa semana só, uma só. Tem semana que a gente fica 3, 4 horas numa porção só, então é difícil quando a gente tem que resumir, pular uma série de coisas, tá? Mas a gente tem que fazer isso para que a gente consiga estudar a outra porção. Então a gente vai recapitular aqui o que a gente estudou nessa porção, tá? Então vamos lá. No início dessa paraxá, tá? Nós vimos que é um mandamento importantíssimo nós nos congregarmos, nos reunirmos, tá? Por isso que o nome da paraxá é Vayakhel, tá? Ou seja, e congregou, e ajuntou. Então, Moisés, ele fez ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Então, nós também, que sejamos mini Moisés, vamos dizer assim, tá?
que sejamos pequenos Moisés, tá? E sejamos usados pelo Criador, tá? A estar congregando as 12 tribos de Israel, tá? Cada um dos irmãos e das irmãs, tá? Congregando o povo de Israel, fazendo com que cessem as contendas entre as 12 tribos, tá? Ou seja, a gente tem que ver os pontos de convergência, tá? Então, se a gente for conversar com alguém da casa de Judá, que acredita na Torá, mas ainda não acredita no Messias, tá? Vamos começar a conversar com eles a partir da Torá. Quem sabe através da Torá a gente acaba conseguindo mostrar o Messias para eles, tá? E para aqueles da casa de Efraim, que estão nas igrejas, que venhamos começar pela Brit Hadashah, ou seja, quem sabe através das palavras do Messias e das cartas dos apóstolos, tá? Eles venham entender que a Torá é eterna, tá? Então que venhamos estar fazendo todo o possível para que Judá e Efraim venham estar se congregando, tá? O Salmo 133, conforme eu disse, que é o único salmo que a melodia foi preservada até hoje, tá? Quando a gente canta naquela melodia, né? Essa melodia, ela existe há milhares de anos desde que o Salmo 133 foi composto. Então, essa melodia, quando você usa essa melodia, você está usando a melodia que o salmista usou há milhares de anos atrás, tá? Então, é bem interessante. Olha o que diz esse salmo. Quão bom e quão agradável é que os irmãos, ou seja, Judá e Efraim, as 12 tribos, 2 casas, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Aharon, e desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali Arruá ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, tá? Num nível mais profundo, essa vida para sempre, fala até da transformação dos nossos corpos. Quanto mais ajuntarmos as 2 casas, Judá e Efraim, as 12 tribos, mais se aproxima o momento do retorno do Messias, tá? Ali será ordenada a bênção, a vida para sempre, num nível mais profundo, tá? Ou seja, até que tenha entrado a Melor Hagoim, tá? A plenitude dos gentios, que é Efraim, que foi profetizado em Gênesis capítulo 48, e Paulo fala isso em Romanos, tá bom? Ou seja, então que venhamos fazer todo o possível para que as tribos venham estar se congregando, tá? Aqueles pontos de divergência, tá, que sempre foi comum entre o nosso povo de Israel, tá? Sempre houveram divergências entre o nosso povo, que venhamos deixar de lado e venhamos nos concentrar nos pontos de convergência, tá? Então, muitas vezes a gente foca muito nas coisas que não concorda e acaba esquecendo que tem muito mais coisa que a gente concorda. Então, que venhamos usar de sabedoria para unir as 2 casas de Israel, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Nessa paraxá, nós vimos que o Criador chamou por nome a Betsalel, tá? E ele chamou a Goliave também, ou seja, ele chama as 2 casas, tá? As pessoas vieram de coração, com coração voluntário, tá? O Criador teve que proibir, o povo está tão animado em dar que já tem mais do que o necessário, tá? Ou seja, proibiu o povo, ou seja, então, é um mérito do nosso povo de Israel, tá? Então, que nós tenhamos esse mérito também, que a gente possa se dedicar de tal forma ao Criador, tá? Que seja suficiente a nossa doação, até ultrapasse, tá? Que a gente doe até mais do que o Criador estabeleceu, que a gente venha se doar completamente, tá? Esdras 7:10 diz que Esdras dispôs o coração dele para ensinar a Torá, para cumprir a Torá, tá? Para ensinar os mandamentos, estatutos e juízos, tá? Que venhamos fazer também como Esdras, como Betsalel, como Aholiabe, como todo o povo. As mulheres dessa geração aqui de Moisés, tá? Eram mulheres extraordinárias que se dedicavam também às coisas do Criador, como na época do 1º século também, na época do Mashiach e dos apóstolos, tá? Inúmeras mulheres Netzarim que eram honradas, tá? Temos inúmeras irmãs que são Eshet Hayo, tá? Mulheres virtuosas, tá? Também o Criador sempre levanta em todas as gerações mulheres virtuosas. Nós louvamos ao Criador pela vida de todas as mulheres virtuosas, tá? Então, e concluindo, esses 4 utensílios, principalmente, que são mencionados nessa paraxá, a Arca da Aliança, tá? Com o propiciatório, tá? A mesa, a menorá e o altar de incenso, que venhamos entender que são coisas que apontam para o nosso Salvador e soberano Yahushua HaMashiach, tá bom?
Então, uma tarefa difícil resumir, tá? Mas a gente conseguimos resumir essa paraxá. A gente vai estar concluindo agora essa paraxá. A gente vai dar uma pausa de 15 minutos, tá bom? Tá? E nesses 15 minutos é um tempo de beber uma água, fazer alguma coisinha, tá? E a gente volta daqui a pouquinho, tá? Então, Darabá, pela presença de todos vocês. Até daqui a pouco. Shalom.